Se você quer aprender a desenhar super-heróis ou gostava de desenhar e quer recomeçar, vem aprender as minhas técnicas no curso Desenhando Heróis. É um dos cursos mais bem avaliados pelos alunos, são mais de 160 aulas em vídeo, apostilas em PDF e um grupo de suporte ao aluno no Telegram. No curso a gente aborda desde os princípios básicos do desenho até a criação de personagens. E o melhor, você paga 1 ano e assiste por 2. Além disso, tem 15 dias de garantia total, seu risco é zero. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Tá na hora da nostalgia. X-Men ou X-Men, dependendo da sua geração, comigo e com detalhes, depois da vinheta. Tudo bom, pessoal? Gico por aqui. Você está no Museu dos Quadrinhos, aquele programa dominical para relembrar os quadrinhos clássicos da Marvel, da DC, importa da onde, quadrinhos que fizeram a nossa infância, a nossa adolescência, nos formaram como leitores, como é o caso aqui de X-Men ou X-Men. Eu falo X-Men, você fala X-Men, não tem problema nenhum, continuamos amigos. No vídeo eu gravei inclusive X-Men, em homenagem a essa série maravilhosa aí que saiu do Disney Plus. Adorei, cara, adorei, gostei demais, me diverti. Eu senti aquela emoção de estar, quando a gente lia X-Men, que era legal, né, que dava aquela vontade de ver o que vai acontecer em Super Aventuras Marvel mês que vem. Vamos acompanhar, vamos seguir, cara, esse clima de novelão. Tá tudo aí nesse desenho, muito bem feito. Se você não assistiu ainda, recomendo, adorei. E por isso fui buscar alguma coisa de X-Men para trazer para vocês hoje aqui no canal. E achei, né, que a gente já tinha comentado a primeira parte quando o Neal Adams assumiu o título, né? Ficou por pouco tempo, logo depois o título acaba sendo cancelado, mas o pouco tempo que ele ficou foi tão marcante, cara. E aqui essa fase já tinha saído pela RGE, uma parte, no Almanac do Hulk, eu não lembro bem aonde, ou no Almanac Marvel, saiu um pedacinho, depois saiu no Capitão América, e aí a Editora Abril trouxe para o gibi do X-Men para acabar, né, completar essa fase do Neal Adams. Neal Adams, todo mundo conhece, ele é mais famoso, mais conhecido por sua participação no título do Batman, né? Mas teve participação na Marvel também, como é o caso, já gravei aqui, por exemplo, Thor, desenhado por ele, do Neal Adams. Tem muita coisa legal, se você parar para pesquisar. Neal Adams fez muitas coisas legais na Marvel também, mas ele ficou realmente mais marcado pela participação da DC Comics. Por exemplo, a fase dele com o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde é famosíssima, importantíssima para os quadrinhos, e foi lá na DC que ele, vamos dizer assim, ele fez a fama do seu nome, cresceu por lá. Mas hoje a gente vai falar de Marvel, eu sou Marvete, vocês sabem disso, e vamos falar, são duas historinhas só, que a gente vai ver no Museu dos Quadrinhos, curtinho hoje, da origem do Sauron, e que tem esse nome. Sauron, todo mundo sabe, é o grande vilão do Senhor dos Anéis, né? E aqui o vilão se chama Sauron, é aquele cara com cara de pterodátilo, né? E ele usa esse nome sem desculpa nenhuma, ele simplesmente gosta do Senhor dos Anéis, na história vocês vão ver isso, e resolve assumir esse título aí, sua alcunha maléfica, assim, para fazer malvadeza, espalhando malvadeza aí pelo mundo. Vamos conferir a arte do Neal Adams, a história do Roy Thomas, e presta atenção nas splash pages. A gente está falando de uma história em quadrinhos publicada em 1969, cara. Então, assim, ele já em 69 usava e abusava de recursos de diagramação para deixar sua história com cara de coisa nova, né? Diferente do que se fazia, aquela coisa quadradona, né? De grid. Aqui ele já quebra tudo, e fora a anatomia super realista que ele aplicava em seus personagens. Isso também fazia o leitor saltar os olhos. Quem é esse cara, né? Neal Adams. Então aí no X-Men, confere os 2 clipes que eu gravei e no final do vídeo eu tô de volta. Vai daí. A primeira história de hoje foi publicada na revista X-Men número 16, lançado pela Editora Abril em fevereiro de 1990, e que traz a história publicada originalmente em X-Men número 60 de 1969. Argumento de Roy Thomas, desenhos de Neal Adams, arte final de Tom Palmer. A Maldição de Sauron. A história se inicia na splash page, onde um cientista parece manipular uma espécie de equipamento que emite ondas de energia. O homem manipulando o equipamento gargalha insanamente, enquanto seu paciente permanece inconsciente. Nesse instante, longe da cidade, numa câmara secreta, os jovens mutantes desfrutam de momentos de paz. A ameaça dos androides sentinelas foi mais uma vez eliminada, conforme vimos no vídeo anterior dessa série. O juiz Chalmers conversa com Ciclope. Ele está determinado a permanecer no local e reverter o mal causado pelos sentinelas. Além disso, deve cuidar do catatônico Larry Trask. Os X-Men então partem para Nova York. Alex, irmão de Scott, está ferido devido a seu último combate. Ciclope comunicou ao médico em Nova York, Carl Licos, amigo de Xavier. Ciclope diz que na atual situação deles,
Likus é o único médico no qual podem confiar. O anjo então pergunta: isso significa que os mutantes ainda são fora da lei? Ciclope responde: sim, até o juiz Chalmers limpar o nosso nome. O Fera então executa manobras evasivas para fugir de um helicóptero da polícia. Lorna Dane, namorada de Alex, diz que vai seguir com os X-Men. E de volta à cena do começo da história, o homem que manipulava o equipamento é Carl Likus. Seu paciente desperta. Sempre que desperto da hipnose me sinto muito melhor, porém muito cansado. É um pequeno efeito colateral, responde Likus. Nesse momento chegam os X-Men. Likus atende Alex e diz que ele vai ficar bem, mas que os mutantes devem partir. Ele precisa de privacidade. Mesmo relutante, Ciclope atende o pedido. Scott e Jean então retornam para a mansão. Ao chegarem lá, Scott observa um som alto atrás de uma porta. Ele entra, assustado, e é recebido por uma rajada energética. Trata-se da sala de perigo. Lá dentro, os X-Men treinam. Esquivam-se de rajadas energéticas, usam seus poderes, treinando contra o verdadeiro perigo que vão enfrentar no mundo lá fora. Lorna e Jean Grey observam divertidas. Jean fala: Lorna, e se a gente aprontasse uma com eles? Tem um dispositivo de teste escondido na parede. Lorna responde: já sei, você quer que eu ative o mecanismo usando meu poder eletromagnético. Logo, tentáculos de metais são desprendidos da parede. Usando seus poderes em conjunto, os X-Men conseguem se livrar. Depois da brincadeira, eles começam a se perguntar: por que Magneto não estava entre os mutantes que o juiz Chalmers ficou de libertar dos campos de estase? O Homem de Gelo responde: sei lá, fera, mas uma coisa é certa. Deve ter sido um barato todos aqueles criminosos acordando juntos numa mesma sala. De volta ao consultório de Carl Likus, ele dispensa sua enfermeira. Na maca, Alex Summers permanece desacordado. Perdido em pensamentos, Likus vai se lembrar de sua origem. Meu tormento teve início anos atrás, nas gélidas paisagens da Terra do Fogo, a desolada região próxima à Antártida. Ele e seu pai trabalhavam como guias. Porém, durante a expedição, a filha de Anderson, o cliente de Likus, acaba por desaparecer. Ele grita: Tânia, minha filha, ela desapareceu, chamando a atenção de Carl e seu pai. Durante horas, vasculhamos as montanhas em busca da criança, sem o menor sucesso. Por fim, descobri uma caverna, escondida, e penetrei nela. Alguns metros adiante, vi uma cena que gelou sangue em minhas veias. Tânia sendo atacada por pterodátilos. Likus parte para a ação e, munido de um pedaço de pau, começa a atacar as criaturas. Em meio ao combate feroz, ele não se deu conta que também acabou ferido. Tânia estava salvo, mas Carl precisava de ajuda. Anderson, que era médico, cuidou do rapaz. Porém alertou: ele está febril, Likus talvez não sobreviva. Likus permaneceu num estado catatônico, relembrando os momentos da luta contra as criaturas. Até que, horas depois, ele desperta, com medo e enfraquecido. Chama seu cão. O animal chega perto de Likus, e então algo acontece. De alguma maneira, ele suga a energia vital do animal. O cachorro se recolhe, enfraquecido. Carl Likus então se recupera dos ferimentos e é acolhido por seu pai e seus amigos. Porém, à medida que crescia, descobriu que havia se transformado em algo não humano. Toda vez que ele tocava em uma outra pessoa, sugava as energias vitais. Acabou absorto em histórias de fantasia. Seu favorito, O Senhor dos Anéis. Likus acabou por se apaixonar por Tânia. Seu pai não via o namoro com bons olhos. Ele tinha outros planos para a menina, que não incluíam um jovem sem recursos. Likus então partiu, jurando fazer fortuna. Na faculdade, utilizou seus conhecimentos para criar um aparelho que absorvia ainda mais rapidamente as energias de seus pacientes hipnotizados. Então, quando finalmente tratou Alex Summers, descobriu que os mutantes tinham ainda mais energia do que os humanos comuns. Porém, algo acontece ao sugar as energias de Alex. Cada vez mais energizado, seu corpo passa por uma mutação e ele assume a forma de Sauron, o nome tirado do vilão de sua obra favorita,
Mais tarde, a TV dá notícias que um ladrão com asas estava atacando a cidade. Determinado a limpar o nome dos mutantes, o Anjo assume uma nova identidade e um novo uniforme. Não vou ficar parado vendo minha raça ser acusada de crimes que não cometeu. Os humanos normais têm que saber que nós não somos uma escória, e eu vou cuidar disso, assumindo o papel de Anjo Vingador. Os X-Men estão determinados a seguir Warren para evitar que ele faça alguma besteira. Não tarda então para o encontro acontecer. O Anjo se depara com Sauron. O quê? Outro mutante? Diz a criatura. Isso é muito mais do que eu podia sonhar. Então, fixando seu olhar nos olhos do Anjo, ele o hipnotiza. Termina aqui a primeira parte da história de hoje. A segunda parte da história de hoje foi publicada na revista X-Men número 17, lançado pela Editora Abril em março de 1990, trazendo a história publicada originalmente em X-Men 61 de 1969. A história se inicia com um embate entre Sauron e o mutante Anjo. De repente, Warren se vê cercado de criaturas monstruosas. Sauron havia desaparecido. Usando manobras evasivas, o Anjo escapa das criaturas. Então, em meio às manobras, ele percebe que sua asa havia resvalado em um dos monstros, sem efeito. Warren deduz que as criaturas são fruto de sua imaginação. Determinado a acabar com as alucinações, o Anjo parte para cima das imagens. Isso faz com que eles desapareçam. Sauron então lança um desafio. Aproveite então desse triunfo breve, mutante, pois será o último de sua vida. Nessa splash page, então, Neal Adams nos faz recordar tudo o que havia se passado na edição anterior. O desenhista estadunidense trouxe frescor e vitalidade para os quadrinhos dos anos 70. Anatomia clássica realista e diagramação ousada foram duas de suas marcas, e aqui ele as emprega com brilhantismo nas páginas de X-Men. O combate continua a se desenrolar nos céus de Nova York, até que os X-Men chegam para ajudar seu companheiro. Sauron é atingido por uma rajada ótica de Ciclope, porém revida com seus poderes psíquicos, fazendo com que Jean tenha alucinações. O Anjo então ataca Sauron utilizando os próprios punhos, porém o monstro revida. Agora é a vez do Fera atacar. Agindo em conjunto, a equipe consegue atacar Sauron. O Homem de Gelo usa seus poderes, e isso afeta o monstro. Ele tem medo do gelo, pânico do frio. E enquanto o combate se desenrola, Alex Summers continua desacordado no laboratório de Lycos. Falando em Sauron, seus poderes começam a desaparecer. Ele reverte lentamente à sua forma original. Usando os últimos resquícios de energia psíquica que lhe restam, Sauron domina o Anjo e faz com que ele o leve de volta a seu laboratório. Lá chegando, um comando hipnótico faz com que o Anjo se esqueça de onde esteve. E na mesa do médico, Alex continua desacordado. Sua amada, Tânia, o recebe. Do lado de fora do laboratório, os X-Men chegam para fazer uma visita a Alex. Eles ainda se indagam do paradeiro do Anjo. Ao entrarem na sala, eles veem que Alex está plenamente recuperado. Alex diz que não sabe o que Lycos fez, porém ele havia conseguido reverter o excesso de energia que ele havia acumulado em seu corpo. Tânia está orgulhosa do namorado e diz que desejaria ser sua esposa. Nesse momento, o seu pai chega. Ele diz que jamais vai admitir o casamento dela com o que ele julga ser um charlatão. Lycos se revolta. Você jamais poderá ser minha enquanto a fortuna do seu pai estiver entre nós. Em breve, terei riquezas e poder suficientes para conquistar o que é meu. Tânia e seu pai então saem da sala. Os X-Men também saem, desconcertados pela cena. Ao final, de maneira macabra, Lycos pensa: mutantes, eu desmando a conta, e o preço será mais alto do que qualquer homem jamais pagou. De volta à mansão, o Anjo está sentado, parece hipnotizado. Ao mencionarem o nome de Lycos, o Anjo desperta, apavorado. Ele é colocado a nocaute pelo Fera. Ciclope diz: é melhor buscar Lycos. Enquanto isso, leia as anotações do professor. Elas contêm informações sobre o médico.
Horas depois, Lorna diz ter descoberto algo. Parece que enquanto trabalhava com Licos, o professor percebeu que seu colega era um super ser não mutante. E nesse exato momento, Licos chega de mansinho na mansão e, utilizando seus poderes, suga as energias de Lorna, transformando-se novamente em Sauron. Com as energias que roubei da jovem dos dois que dormiam, estou pronto para iniciar o ato final desse drama. Sauron se dirige à casa de Tanya. Ele grita: prepare-se para morrer nas garras de Sauron. O pai da moça identifica a voz de Licos. Ela, apavorada, diz: ele virou um monstro. Nesse momento, os X-Men chegam para ajudar. Como seu consultório estava deserto, decidimos vir direto para cá. Esse monstro vai matar o Dr. Anderson. Então, Licos percebe como eu pude deixar que meu lado maligno me dominasse tão completamente. Eu tenho que partir, me esconder em algum lugar onde ninguém me encontre. Ciclope então pergunta: aonde ele pode estar indo, Tanya? E a moça pensa: eu sei, mas ninguém além de mim pode saber. Sauron continua voando, cada vez mais fraco. Sua energia está se desfazendo. Até que finalmente ele chega à cabana de seu pai, o local onde havia nascido, em meio às montanhas geladas. Carl Licos retornou ao lar para morrer. Os dias se passam e, sem contato com nenhum ser humano, Licos fica cada vez mais fraco. Até que uma voz o chama. Trata-se de Tanya. Ela suspeitava para onde o médico estava indo. Licos então se apavora diante da visão, ciente de que, se tocasse na moça tão fraco como estava, poderia causar-lhe a morte. Ele então se afasta e se joga em um precipício gelado, tirando a própria vida. Os X-Men, que haviam seguido Tanya, conseguem impedir a moça de segui-lo. Talvez tenha sido melhor que as coisas acabassem assim, Dean. Carl Licos viveu como um monstro, mas encontrou a morte como um homem. Termina aqui o Museu dos Quadrinhos de hoje. Se você gostou, cara, você pode fazer duas coisas: dar um joinha e, claro, compartilhar o vídeo. Chama mais gente que gosta de quadrinhos antigos, quadrinhos clássicos, quadrinhos que você já não vê tanto. Tem muita coisa sendo republicada, os editores estão trazendo muita coisa de volta, mas tem muita coisa ainda escondida debaixo das pedras aí. E aqui no canal a gente faz essa revira a coleção para mostrar para vocês. Lembrando que na área de comentários você pode pedir o que você quer ver no Museu dos Quadrinhos. Pode ser uma história solo, pode ser um arco de histórias, desde que não seja muito comprido, para não ficar um vídeo mais de 1 hora, né? Coisas até 20 minutos, 25 minutos é o que a gente costuma trabalhar aqui nos vídeos do canal, beleza? Semana que vem a gente tá de volta, tem lançamento, tem aula de desenho, toda terça-feira tem quadrinho brasileiro de terror, então aqui tem um pouquinho para cada gosto. Se você gosta de quadrinho, você vai encontrar por aqui. Fico por aqui deixando muito obrigado para você que acompanhou até o final. Se quiser me seguir nas redes sociais, tem um montão de link aqui embaixo, clica no seu favorito e me segue por lá também. Se você quiser os meus quadrinhos, quer ler de graça os quadrinhos que eu faço, o Salomão Ventura e o Esquadrão Vitória, pode ler aqui no site do Salomão Ventura, e lá tem uma lojinha, tá meio escondidinha lá, mas tem loja. Você clica lá, você pode comprar os quadrinhos físicos e eu mando autografado. Tem opção que vai com sketch junto, é bem legal, dá uma explorada lá no site. E claro, o meu convite final é sempre na domingo, é um dia ótimo para começar uma atividade prazerosa como é o desenho, que é o patrocinador desse e de todos os vídeos aqui do canal, o curso Desenhando Heróis. Tá vindo curso novo por aí, logo vai ter 2 cursos para oferecer para vocês, mas por enquanto o Desenhando Heróis está aí à disposição, 5 estrelas de avaliação para todos os alunos que estão cursando por lá, e você pode saber mais desse curso, se informar mais no link que está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Gente, bom domingo, tudo de bom, saúde e paz, e até semana que vem. Tchau!